Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje leremos o capítulo 18 de 1 Reis e daremos início à leitura do livro de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo inicial, primeiro. E em seguida leremos e estaremos concluindo, inclusive, a leitura do livro de Ezequiel, no capítulo 48. Logo mais daremos início ali às aventuras de Daniel, que olhando a história como um todo, a gente vê como uma aventura, né? Mas eu acho que se imaginando na pele dele não seria nada agradável, pelo menos em maior parte dessa peregrinação que ele viveu aqui na Terra. E concluiremos a leitura de hoje no capítulo 104 de Salmos. Antes de darmos início à leitura no livro de 1 Reis, vamos a um momento de oração. Fecha teus olhos. Deus maravilhoso, Paizinho querido, louvamos ao Senhor e agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, pela correção, pelas admoestações, exortações, ó Deus. Obrigado por nos motivar, nos direcionar, nos guiar, Pai, e ser conosco. Obrigada pela Tua palavra, pelo conhecimento que temos adquirido. Nos ajuda, continua a nos ajudar e capacitar a colocarmos em prática todos os dias e nos dá graça, Deus, de anunciar essas boas novas a tempo e fora de tempo, em todo canto. Que o Senhor nos dê ousadia para isso, que todo sentimento que nos priva de falar a respeito do Teu amor, que o Senhor venha repreendendo em nome de Jesus, porque é verdade que em dados momentos somos covardes, ou até mesmo nos desanimamos e pensamos que devemos ter um espírito sempre alegre, ainda que devamos nos alegrar sempre, mas como se fosse necessário isso para que venhamos a pregar o Teu Evangelho. Que não sejam nossas emoções que ditem a nossa ação de espalhar essa mensagem tão preciosa, Pai. Porque somos inconstantes quanto aos nossos sentimentos, mas que não sejamos inconstantes na busca e dedicação ao Teu reino. É assim que oramos a Ti, Pai. Ser conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, fala aos nossos corações. Amém e amém. Capítulo 18 do livro de 1 Reis. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá, apresente-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: Vá pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho para um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: É você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: Sim, sou eu. Vai e diga ao seu senhor: Eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: Em que pequei para que você queira entregar esse seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor, o rei, não mandassem homens à sua procura. E quando diziam: Ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, ele seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga
ao meu senhor que Elias está aqui, ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo. Hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerar, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e cortem-no em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram um novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite quem o acorde. E eles clamavam em alta voz e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias o fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho da abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvando para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte
E assim por 7 vezes. Na última vez, o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Capítulo 1 do livro de 1 a Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz esteja com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 48 do livro de Ezequiel. São estes os nomes das tribos desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Ramarte, até Azar-Enon, o limite norte de Damasco até junto de Ramarte e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste, Azer terá uma porção. Limitando-se com Azer, desde o lado leste até o oeste, Naftali terá uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado leste até o lado oeste, Manassés terá uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste, Efraim terá uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste, Ruben terá uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste, Judá terá uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste, ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 km de largura e o mesmo comprimento que os das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 km, a oeste 5 km de largura, a leste 5 km de largura e ao sul 12,5 km de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não poderá ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor.
A área que restar de 2,5 km de largura para 12,5 km de comprimento será para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões: o lado norte, de 2.250 metros, o lado sul, de 2.250 metros, o lado leste, de 2.250 metros e o lado oeste, de 2.250 metros. Os arredores das cidades serão ao norte de 125 metros, ao sul de 125 metros, a leste de 125 metros e a oeste de 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 quilômetros para o leste e de 5 quilômetros para o oeste. E o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindo de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado e incluirá a propriedade da cidade. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estender dos 12,5 km em direção do leste e também dos 12,5 km em direção ao oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado leste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado leste até o lado oeste, Issacar terá uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado leste até o lado oeste, Gade terá uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões, o portão de Ruben, o de Judá e o de Levi. Sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros, 3 portões, o portão de Simeão, de Issacar e de Zebulon. Ao lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, o de Azer e o de Naphtali. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Capítulo 104 do livro de Salmos. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões as águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomastes o abismo por vestuário e a cobristes. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves dos céus têm o seu repouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento.
o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta. Animais pequenos e grandes, por eles transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados. E assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e nelas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma, o Senhor. Aleluia. Amém. Até mais, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.